Rádio Play. Olá, uma excelente tarde para você a partir de agora pela Rádio Play, o nosso Panorama Geral. Começa agora na Play, Panorama Geral. E vamos conferir quais são os destaques desta segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025. Conceição dos Ouros amplia o cemitério e anuncia novo velório municipal. O CISAMESP dá uma informada aí sobre faltas de ausências de pessoas em suas consultas. E Humberto Ferretti traz as últimas informações do campo. Preços do trigo e do leite caem e a safra de algodão será menor. O nosso giro rural daqui a pouquinho, hein? E também 2 policiais militares tiveram ferimentos leves após um acidente em Pouso Alegre. Daqui a pouquinho mais informações desse caso, hein? E Moraes se reúne com Cláudio Castro e Eduardo Paes nesta segunda-feira. E também previsão do tempo, como é que o tempo vai ficar nessa segunda e pelos próximos dias. E também morreu neste fim de semana em Belo Horizonte o cantor e compositor Lô Borges. Tudo isso, muito mais, a partir de agora, aqui no nosso Panorama Geral. A informação que você precisa. Panorama Geral. Olha aí, Conceição dos Ouros amplia o cemitério municipal e anuncia aí um novo velório. A Prefeitura de Conceição dos Ouros segue com as obras de ampliação do cemitério municipal, de acordo com informações divulgadas pelas redes sociais. Os muros da nova área já foram levantados e os trabalhos continuam em ritmo acelerado. Com parte dessa ampliação, o município também vai ganhar um novo velório municipal, que contará com 3 salas de velórios e uma estrutura moderna, confortável e acolhedora, pensada para oferecer mais dignidade e respeito às famílias no momento de despedida, hein? O CISAMESP, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, divulgou que entre janeiro e agosto de 2025 foram agendados mais de 380 mil procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias, nos 35 municípios consorciados. Mas o número de faltas preocupa, foram quase 75 mil ausências, o que representa cerca de 25% dos agendamentos. Segundo o consórcio, cada falta impacta diretamente o sistema de saúde, já que impede que outras pessoas da fila sejam atendidas. Por isso, a orientação é clara: se você não puder comparecer, avise com antecedência na Secretaria de Saúde do seu município. Assim, outra pessoa pode ocupar o horário, hein? O CISAMESP ainda reforça que você não deve faltar, porque a sua consulta ou exame pode fazer falta para quem realmente precisa. E esses números aí são alarmantes, viu, gente? 75 mil ausências, né? Representa aí cerca de 20% dos agendamentos. É uma falta de compromisso, né? E depois as mesmas pessoas que faltam a esses atendimentos são aquelas que reclamam da saúde pública. Não é possível. Você está reclamando, meu município demora demais para agendar, não sei o quê. Chega na hora que acontece, você não vai, pô. Caramba. Então, ó, presta atenção aí, ó. Não falte sua consulta, porque ela pode fazer falta para quem realmente precisa. Esse é o nosso Panorama Geral, agora é 12h24, eu sou o Robson e trago para você as principais informações. Agora tá chegando aí o nosso Giro Rural com Humberto Ferretti. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do trigo caiu com força nos últimos dias no campo. Dados do CPEA apontam um tombo de mais de 10% em um mês no Rio Grande do Sul para a casa de R$ 1.080 a tonelada. No Paraná, com recuo em torno de 5%, o preço ficou pouco abaixo de R$ 1.200. Isso mesmo com a chuva, que atrasou a colheita. Acontece que ainda assim é período de safra do trigo, sem falar na entrada de mercadoria de outros países, em alguns casos mais competitiva que o grão brasileiro.
O preço do leite pago ao produtor registrou uma nova queda. Em setembro, o criador recebeu, na média do país, R$ 2,44 pelo litro. O número representa queda de 4% na comparação com agosto e de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. As informações são do CPEA, que diz que os valores podem cair ainda mais. A oferta de leite é alta após os criadores aumentarem os investimentos no setor. Sem falar que com a chegada do período de chuva, os pastos normalmente melhoram e as vacas produzem mais. Depois de crescer quase 10% na safra anterior, a produção de algodão em pluma deve registrar uma pequena queda no ciclo 25-26, de 1,1%. Caso a projeção da Conab se confirme, ela ficará pouco acima de 4 milhões de toneladas. A área de cultivo até deve crescer e passar de 2 milhões e 100 mil hectares. Porém, a previsão até agora é de um rendimento 13,5% menor, na casa de 1.800 quilos. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Panorama Geral, com Robson Simões. Esse é o nosso Panorama Geral e olha, 2 policiais militares tiveram ferimentos leves após um acidente envolvendo uma viatura da PM no centro da cidade de Pouso Alegre, na madrugada de domingo do dia 2 de novembro, no caso ontem. Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia acompanhamento de uma motocicleta em fuga, quando a viatura acabou colidindo com um carro no cruzamento da Avenida Duque Dias com a Rua Adalberto Ferraz. Com o impacto, o veículo policial ficou prensado entre uma casa e um poste. Os policiais e o motorista do carro foram levados para o hospital e passam bem. De acordo com a PM, o condutor do automóvel não teria respeitado a sinalização de parada e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Já o policial que dirigia a viatura fez o teste e o resultado deu negativo para álcool. A motocicleta em fuga conseguiu escapar e o caso será investigado. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou gravemente ferido. Essas informações são de acordo com o portal Terra do Mandu. Esse é o nosso Panorama Geral. Olha, e vamos trazendo informações direto da Agência Nacional de Notícias, hein? Parece que Moraes se reuniu com Cláudio Castro e Eduardo Paes nessa segunda. Vamos conferir, direto da Agência Nacional. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estará no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 3 de novembro, para reuniões com o governador Cláudio Castro, o prefeito da capital, Eduardo Paes, autoridades da Justiça e da Defensoria Pública do Estado. A pauta é a Operação Contenção, realizada na terça-feira pelas polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte Carioca, considerada a mais violenta da história do Estado e que deixou 121 mortos, sendo 4 policiais. Alexandre de Moraes, que é relator temporário da DPF das favelas, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, quer saber se houve descumprimento da legislação durante a mega operação policial. Com a DPF, o Supremo estabeleceu limites para as polícias do Rio de Janeiro realizarem operações em favelas, exatamente por causa do número grande de mortes violentas que vinham sendo registradas. O encontro com o governador está agendado para as 11 horas da manhã e deve acontecer no Centro Integrado de Comando e Controle, na Cidade da Polícia, onde, segundo Cláudio Castro, toda a operação foi monitorada a partir de câmeras corporais instaladas nas fardas dos policiais e por imagens de drones. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Obrigado, Cristiane, pelas informações. Esse é o nosso Panorama Geral. Agora é 12:29. A informação que você precisa. Panorama Geral. Olha aí, vamos falar em morreu neste final de semana em Belo Horizonte o cantor e compositor Lô Borges, um dos criadores do lendário Clube da Esquina e também cantor dessa música de fundo aqui, ó. Ele tinha 73 anos e estava internado desde meados de outubro após uma intoxicação medicamentosa. A causa da morte foi a falência múltipla de órgãos. Da cidade que você está,
Loborges foi um dos grandes nomes da música mineira e da MPB. Nascido em 1952, em Belo Horizonte, ele começou a compor ainda na adolescência e, ao lado de Milton Nascimento, revolucionou a música brasileira nos anos 70 com o álbum Clube da Esquina, de 1972, que foi um marco na história da música nacional. O seu primeiro disco solo, o famoso disco do Tênis, lançado também em 72, trouxe canções que marcaram gerações, como O Trem Azul, Paisagem da Janela e Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, hein? E muito mais, muitas músicas. Loborges deixa um legado de sensibilidade e liberdade musical, que ajudou a moldar o som de Minas Gerais e também do Brasil. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e a todos os fãs de Loborges, que a gente toca muito aqui na Rádio Play, né? Ele é um grande artista que nos deixou, então, nesse final de semana em Belo Horizonte. E vem chegando agora informações do tempo, a previsão do tempo, rapaz. Vamos saber como é que fica o tempo nessa segunda e nos próximos dias aqui na nossa região. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região sudeste do país nesta segunda-feira é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em todo o estado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, no sudeste de Minas Gerais e no extremo nordeste de São Paulo. No oeste mineiro e no norte paulista, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva. No centro-sul de São Paulo, incluindo a capital, e no norte de Minas, a previsão é de um céu de muitas nuvens, mas sem chuvas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar até 30 graus Celsius no Rio de Janeiro e em Vitória. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Henrique Fregonassi, o tempo e a temperatura. Obrigado, Henrique, pelas informações do tempo. Agora no nosso Panorama Geral, 12:32. Panorama Geral, com Robson Simões. E agora vem chegando informações do futebol, rapaz. Parece que o futebol essa semana rendeu, hein? Vamos conferir as informações. Cotonho vem chegando aqui na programação da Rádio Play pra falar do futebol. Eita, nós! É a hora mais gostosa do nosso Panorama Geral. Hora da gente falar de futebol aqui. Rapaz, ô Cotonho, boa tarde pra você. Como é que você tá, meu amigo? Tudo certo aí? Boa tarde, meu amigo Robson. Estamos aqui mais uma vez na Rádio Play para comentar sobre os jogos dessa semana, né? Rapaz. E eu queria aproveitar e mandar um abraço lá pro meu amigo Pardal. Ô, Pardal. Lanche, um dos melhores lanches aí da região. Beleza? Show de bola. Então vamos comentar sobre o futebol, né? Essa semana foi o futebol dos times grandes mesmo, né? O Palmeiras ganhou, o Flamengo ganhou e o Cruzeiro ganhou. No sábado, o Flamengo foi visitar o Sport e bateu de 3-0 no Sport. Então, fala a verdade, hein? Já o Cruzeiro ganhou também, né? E o Palmeiras ontem derrotou o Juventude por 2-0. Nessa questão de campeonato, ficou tudo igual. O Palmeiras líder, o Flamengo vice-líder e o Cruzeiro ali correndo ali, querendo uma boquinha ali entre três. O Campeonato Brasileiro vai ficar nisso aí. Vai ficar entre os três ali para ser campeão brasileiro, você entendeu? E o futebol é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, meu amigo Robson. Obrigado você, meu amigo Marcos Antônio, o famoso Cotonho de Cachoeira de Minas. Valeu, hein, Cotonho? Rapaz, esse negócio de futebol aí tá meio complicado, viu? Vamos ver o que vai dar. Eu vou falar pra você, eu já tirei minhas apostas no Flamengo, já tirei minhas apostas nos Palmeiras e a partir de agora eu tô torcendo pro Cruzeiro. Vamos ver o que vai dar. Obrigado, Cotonho, pelas informações e as informações do esporte aqui no nosso Panorama Geral. E vamos dando sequência, 12:35. Olha, termina aqui o nosso Panorama Geral desta segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025, nosso começo de mês em grande estilo aqui na programação da Rádio Play. Eu tô ficando por aqui, eu volto amanhã com mais pra você, continue ligado aqui na Rádio Play. E você que chegou agora, confira essas notícias do Panorama Geral no nosso canal no YouTube, tá bom? Rádio Play Sul de Minas. Lembrando que as principais informações também estão disponíveis em instantes no nosso canal no Instagram. Um abraço pra você, Panorama Geral termina aqui e a gente volta amanhã com mais. Tchau, tchau.
Termina aqui o Panorama Geral de hoje. Até a próxima! Agora na Rádio Play, 12:35. Excelente tarde. Você sabia que as melhores ofertas do estado